Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Judas. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Judas. Nós faremos a leitura do versículo 14 ao versículo 16. Judas 14 a 16. O juízo do Senhor contra os insolentes. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Aqui Judas ele está citando Enoque para tentar mostrar não apenas como se comportam aquelas pessoas falsas que entram para dentro da igreja com o fim de corromper aqueles que têm sua simplicidade no Evangelho, aqueles que não estão tão preparados, não estão tão firmes na doutrina de Cristo. Judas está não somente mostrando a característica dessas pessoas, como ele está agora também trazendo o fim que elas terão, o juízo que virá sobre elas. E aí Judas cita uma palavra de Enoque. O interessante é que você não vê na Bíblia Enoque falando nada. Na Bíblia não tem nada escrito por Enoque. A única coisa que se fala de Enoque é que ele teve filhos, dos quais o primeiro foi Matusalém. Ele viveu 365 anos. E no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, diz que Enoque, pela fé, foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. A Bíblia diz que Enoque foi tomado pelo Senhor para si. Mas por que Judas cita uma palavra de Enoque? Se na Bíblia não tem nenhuma passagem onde Enoque está falando o que Judas aqui está dizendo. Bem, muitos acreditam que Judas, através de uma acurada investigação, obteve uma informação do que poderíamos chamar de tradição oral. E como uma tradição oral inspirada por Deus precisava ser escrita, chegou o momento dela ser escrita através de Judas. E assim é. A palavra de Deus, a revelação do Senhor, toda ela tem que estar registrada. Ela não pode ficar simplesmente vagando de pessoa por pessoa. É como o próprio Deus diz pelo profeta Isaías, capítulo 30, versículo 8, quando ele diz: vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve num livro, para que fique registrado para dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Então só por aqui você começa a ter uma ideia do quão equivocados são as pessoas que acreditam que Deus se revela fora das Escrituras. Pessoas que dizem que estão recebendo revelações fresquinhas do momento e que não constam nas Escrituras.
Bem, se fosse uma revelação de Deus de fato, Deus iria querer que entrasse no cânone. Deus iria querer que entrasse nas Escrituras, porque Ele mesmo diz. Mas você observa que já fechou o cânone. João, o último a escrever, e que escreveu o Apocalipse, no final de sua carta diz que o Senhor ordenou que ninguém tirasse nem acrescentasse nada às profecias desse livro, seja verbalmente ou seja escrito. Portanto, aqui está uma revelação que Deus mostrou a Judas que precisava entrar naquele momento no cânone, e Judas o faz. Judas o faz porque precisava estar escrito. E como Paulo diz aos Coríntios na sua primeira epístola, que estas coisas ele aplicou figuradamente a ele e a Paulo, por vossa causa, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto: não ultrapasseis o que está escrito. Então aqui Judas está deixando registrado o que Enoque falou, e que foi inspirado, e sabemos porque está no cânone. Mas não foi só Judas que falou dessa maneira, como Enoque falou. Moisés também afirmou o escrito de Judas sobre esta revelação. Moisés falou também, muito antes de Judas, algo semelhante ao que Enoque falou, em Deuteronômio capítulo 33, versículo 1 e 2. Você observa na bênção de Moisés, ele dizendo o seguinte: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel, antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai, e lhe alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. É o que Judas fala de Enoque. Mas não só Judas fala esta revelação de Enoque. O próprio Jesus Cristo também falou que será assim. Quando ele diz no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 38: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com seus santos anjos. Então, o que Judas está falando não é algo apenas dele, é algo que você encontra também em Moisés, é algo que você encontra também em Cristo. Mas a Escritura está ali revelada, está mostrando tudo, o fim dos ímpios, como eles se comportam e como você deve se prevenir deles. Livremos a nós mesmos e aos nossos de tamanhas tragédias que podem vir contra aquele que rejeita a palavra do Senhor. O que está escrito pode te salvar da arrogância desses. Você observa que eles propalavam grandes arrogâncias. Assim é o costume deles. Eles são insolentes, desobedientes, eles são soberbos, arrogantes. E só tem uma coisa que pode te livrar da arrogância, da soberba: é a palavra de Cristo. Por isso que Judas, quando inicia, ele diz: olha, eu me senti obrigado a corresponder-lhes convosco. Então ele observa essa importância de deixar escrito como é que você pode se precaver do fim e do comportamento destes insolentes e do fim que eles terão. Como Paulo diz, porque Paulo explica que o que ele falou figuradamente dele e de Apolo foi para que você aprenda isto:
que você não ultrapasse o que está escrito. Porque a Escritura faz tanta questão que você não saia dela, não desvie seu alvo, não desvie seu foco. Paulo diz, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então é a única forma de você se prevenir, ser curado da sua insolência, da sua arrogância, é você não ultrapassando o que está escrito. Judas sabia disso e cuidou muito bem de advertir o povo do Senhor. Mas aqui não fala apenas do comportamento desses insolentes, dessas pessoas que se infiltram na igreja com o fim de corromper a tua fé em Cristo, a tua obediência em Cristo. Judas não fala disso, mas também do fim que eles terão. Há um registro para juízo que ninguém escapará. O que Judas está dizendo é que Jesus Cristo ele vai vir nas suas santas miríades, e ele vai vir como um juiz. Ele não virá mais como servo, não será mais aquele que disse, eu não sei o dia nem a hora, não será mais aquele que diz, o Pai é maior do que eu, não será aquele que diz, olha, eu vou lavar os pés de vocês. Não, ele virá como um juiz, como diz em Atos 17, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porque é importante você se arrepender, porque é importante você mandar os homens em toda parte se arrependerem, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então é este juiz que virá, e ele alcançará aqueles que negam a autoridade de Deus por causa de suas paixões. É por conta das paixões que essas pessoas estão se desviando e se afastando de Cristo. Eles seguem o que o coração manda, eles sentem prazeres e desejos em alguma coisa, então eles correm para lá. Eles não estão nem aí para o que aquilo trará de consequência para eles. Eles não querem nem saber o que é que diz o Senhor a respeito daquele comportamento. Você vê o que aconteceu com a congregação de Israel, o juízo que caiu sobre eles porque eles seguiram as suas paixões. As paixões deles fizeram com que eles negassem a fé. Lembram? Em Números 14, o que aconteceu? Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim no deserto, se consumirão e aí desfalecerão. E aí falecerão os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Percebe? Essas pessoas foram espiar a terra, viram que era uma terra boa. Deus não levou eles para um lugar vazio, seco e sem nada. Mas eles não olharam para o que Deus deu. Eles olharam para o que tinha lá de ruim. Homens grandes, gigantes, e eles começaram a temer esses homens. E o Senhor está dizendo: vocês foram rebeldes contra mim, e vocês vão falecer, porque vocês murmuravam. Lembra que estes que se infiltram na igreja, eles são murmuradores. E aí, ainda diz o Senhor: todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto.
Assim são as pessoas que não reconhecem quem é o Senhor. Assim são as pessoas que não se submetem ao que Deus requer delas. As próprias paixões dessas pessoas fazem negar também a razão. Observe o que diz ainda no capítulo 14: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente, apenas, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Aqui, Josué não está apelando só para a fé deles, está apelando para a razão, para a lógica. Esse povo experimentou o poderio do Senhor, o braço forte do Senhor, durante todo o processo da saída do Egito até este momento em que eles estão diante da terra prometida. Não é questão simplesmente de fé, mas é questão de você ter provas cabais de que de fato o Senhor está com você. Porque eles viam dia a dia a mão do Senhor, a coluna de nuvem protegendo-os do sol, a coluna de fogo protegendo-os do frio. Eles tinham testemunhos constantes, já não era mais milagre, para eles era algo natural o que o Senhor vinha fazendo, porque se repetia tanto. Mas eles agiram contra a razão. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Foi isso que eles disseram. Os murmuradores, assim são aqueles que não confiam no Senhor. Eles amam a murmuração. Nada está bom para eles. Nada está bom para eles. E aí pense na sua vida. Sua vida está ruim? Você acha que sua vida está difícil? É sofrida a sua vida? É porque você ainda não parou para pensar no fim que os murmuradores terão, no fim que o ímpio terá. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. E aí foi o fim deles. O Senhor diz: nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Mas o Senhor ainda continua e diz: não entrareis na terra a respeito da qual jurei, vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Já imaginou que situação? Você e seu filho seguindo o Senhor, de repente Deus diz: ei, você não, fique para fora, você está fora. Deixarei entrar o teu filho, de quem você pensou que iria sofrer nas minhas mãos. Você está fora, mas o seu filho está dentro. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Esse é o Deus de juízo. A falta de juízo imediato faz com que as pessoas desdenhem da fé. Ah, quem dera, como seria feliz você se Deus agisse dessa forma, você murmurasse e Ele te punisse no ato. Quem dera fosse assim.
Quem dera fosse como aconteceu com Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo, mentiram para Deus e foram fulminados na mesma hora. Quem dera. Mas hoje é diferente. Parece que prosperam, parece que os murmuradores, aqueles que desdenham do Senhor, aqueles que são insolentes e que vivem propalando grandes arrogâncias, parece que eles se dão cada vez melhor. E aí fica aquela sensação: nossa, eu sirvo tanto ao Senhor, porque é assim comigo? Não queira trocar de lugar com o ímpio. Se está ruim para você, pior estará para os ímpios. Confie em Cristo, siga-o sem murmuração. O que é que Deus ainda falta fazer por você para que você se sinta feliz nele? O que é que falta Deus fazer por você ainda para que você se agrade dele e viva contente sua vida? Falta o quê? Pode ter certeza, isso que você pensa que falta para ser feliz, se Deus te desse, você continuaria infeliz. Porque se você não consegue se saciar em Deus, nada mais nesse mundo poderá te saciar. Ou ele, ou nada. Então, amados irmãos, pensem nisso. Porque Deus deixou registrado tudo aquilo que um dia foi tradição oral. Porque o que era falado, revelado através do Espírito Santo sobre aqueles que falavam em línguas estrangeiras, que profetizavam, porque aquelas revelações depois foram escritas? Porque o Senhor não queria que elas se perdessem, porque a palavra dele não passará, nem um tio, tudo se cumprirá. Passarão os céus e a terra, sim, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá eternamente, e por causa disso que você é salvo. Porque se ela não tivesse esse poder e essa eternidade, você também não seria eterno. E lembre-se que há um registro de juízo que ninguém escapará. O Senhor se levantará e julgará. Vimos isso na liturgia, em Mateus capítulo 25. Vimos que quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, as suas santas miríades, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas à sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Ele vai conhecer quem é dele, e ele vai conhecer quem são os intrusos. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui você pode ver, não há um arrebatamento duplo. Não é que o povo vai ser arrebatado e vai ficar uma parte aqui na terra e depois outro arrebatamento para o juízo final. É um só arrebatamento, com aceitação e rejeição. O Senhor aceitará alguns, recolherá alguns para o seu celeiro e queimará outros em fogo inextinguível. Sem duplo arrebatamento e com prestação de contas. É assim que João revela em Apocalipse capítulo 20, do 11 por diante. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse é o juiz que virá julgar.
Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar aos mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Percebem como é a situação daqueles que rejeitam ao Senhor, daqueles que se encaminham pela insolência, que vivem de acordo com suas paixões e que vivem propagando grandes arrogâncias, que são murmuradores. Cuidado, não abra a sua boca para reclamar, não abra a sua boca, nem trabalhe com sua mente para ser um murmurador. Você tem muita coisa que agradecer. Faça assim, agradeça tudo, arrisca o que Deus fez por você, vem fazendo por você e prometeu fazer por você. Quando você terminar tudo, aí você murmure. Só digo uma coisa a você: você vai encontrar com o Senhor e não vai ter tempo de falar tudo o que Ele já fez, está fazendo e ainda fará por você. Que Deus abençoe a nossa congregação. Vamos abrir para respondermos a mensagem no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, do 41 ao 46. Passamos uma leitura alternada. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, do 41 ao 46. Então, vou colocar aqui na tela. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém, meus irmãos. Vamos cantar um hino ao Senhor, o hino de número 114. Glória no céu.
Amém, irmãos, podem sentar. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por Ele nunca nos deixar desamparados, sem o alimento espiritual que salva a nossa alma. Vou pedir ao nosso irmão William que nos conduza em uma oração. Estar aqui diante da tua presença, Senhor, da tua palavra que foi dita nesse momento, uma palavra santa e pura. Nesse momento, Senhor Deus, a gente então faz em prática a tua palavra, coloca esse propósito dentro do nosso coração, principalmente a tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, a gente sair dos nossos confortos, a gente sentir, Pai, mais ainda o conforto do teu lado. Principalmente do teu Filho Jesus que está sobre nós, Senhor. Obrigado, Pai. A gente está aqui vivo. Obrigado por teu Filho Jesus que veio, pelo sangue valoroso, Senhor. Não foi tão fácil, Pai, a luta foi grande. A gente chegar diante da tua presença, a tua morte foi preciosa, Senhor. Muito valioso demais, Senhor. Devemos, Pai, diante de ti, a obediência. Como a tua palavra, Pai, nos convoca. As nossas mentes, Senhor, deixa a gente ter o dia todo confiando em ti e ocupar as nossas mentes diante da tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu pregador que anunciou o teu evangelho. Que o Senhor Deus nos perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia, por essa noite também. Tudo que o Senhor fez conosco, Senhor. Que a tua presença, Pai, enche de glória, Pai, aos teus santos que estão aqui diante dos seus olhos, Senhor. Ficamos, Pai, de joelhos diante de ti, mas sabemos, Pai, que a vitória, Senhor Deus, nos presta chegar diante da tua presença. Que a tua presença, Pai, esteja para o mundo todo, para que o teu nome seja anunciado por todas as terras, Senhor. Que a tua igreja, Pai, cresça diante do teu nome santo. Mas, Senhor Deus, saindo aqui nesse momento, em nome tu, proteja as nossas caminhadas. Proteja, Senhor Deus, proteja a caminhada tanto de Santo como de Júnior. As nossas caminhadas também, para a gente sair, Pai. A gente for para as nossas casas, nos protege. Todos os maus, Senhor. Nos guarde, nos livre. E leve para essa oração ao teu nome santo. Por favor, Senhor, essa oração, Pai, que eu sou muito digno. Eu peço pela vontade, Senhor. Te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém, irmãos. Recebamos a bênção. Que a graça de nosso eterno Deus e Pai, que as consolações e comunhão que procedem do seu Santo Espírito e que a paz que excede todo o entendimento e as promessas advindas do Verbo Divino estejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado. Vamos ter alguns avisos e também